Você sabe como é ser uma estudante do CEDERJ? Qual é a rotina, como somos avaliados, o que a gente tem que fazer, qual é a frequência que a gente tem que ir no polo? Se você não sabe, fica aqui no canal. E agora, se você não sabe o que é o CEDERJ, o vestibular e esse consórcio, entra no primeiro vídeo do meu canal que eu vou estar explicando como é que funciona. Olá mundo, olá Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia, eu sou estudante de letras na UF pelo CEDERJ e nesse vídeo aqui eu vou estar explicando como é a rotina de um estudante do CEDERJ. Então fica aqui para acompanhar, caso você seja um novo estudante e você não saiba como funciona, ou caso você seja uma pessoa curiosa que quer entrar. Primeiramente, como é que a gente é avaliado? Bom, gente, nós somos avaliados de duas formas. A gente tem as ADs, que são as avaliações à distância, e as APs. As ADs, por serem avaliações à distância, elas são realizadas em casa por atividades que a gente recebe pela plataforma do CEDERJ. Quando você vai entrar no CEDERJ, você vai receber um login e uma senha. E lá você consegue acessar a plataforma e ver as matérias. E lá que você recebe as atividades à distância, você consegue ver as suas aulas, você consegue ver o cronograma. Agora, as avaliações presenciais são as avaliações que a gente faz no polo. E elas são provas normais. Podem ser de múltipla escolha, podem ser dissertativas. Isso depende da matéria que você está estudando, do tutor que fez a prova, dentre outras questões. As ADs, elas valem 20% da nota final, enquanto as APs valem 80%. Eu não sei exatamente qual que é o cálculo exato, mas os estudantes desenvolveram um site que é tipo uma calculadora para você calcular a sua nota final, que eu vou estar deixando aqui na descrição caso você tenha alguma dúvida. E, por exemplo, vamos dizer que você fez as ADs e as APs, que no caso são duas de cada por matéria, e você não chegou à nota mínima para você passar, que no caso são 6 pontos. Então você tem que fazer a AP3, que é como se fosse uma recuperação, e nela não cai coisas específicas, ela cai o tema de todo o semestre que você teve. Então vamos dizer, eu fiquei de AP3 em linguística. Então todas as aulas que eu tive até aquele momento, de todo o semestre, vão cair na AP3 de linguística. Tá, é um curso semipresencial, mas eu tenho que ir pro polo, certo? Qual frequência que eu tenho que ir pro polo? Falando na minha experiência do curso de letras, eu tenho que ir pro polo só quando eu vou fazer as APs ou quando eu tenho alguma tutoria presencial para ir. Mas vamos dizer que você seja uma pessoa do curso de ciências biológicas ou química, você provavelmente vai ter que ir pro polo mais vezes para poder participar de atividades em laboratório, por exemplo. Se a gente for levar em consideração somente as APs, as avaliações presenciais, você vai ter que ir para o seu polo em 2 fins de semana a cada 2 meses. Agora, se a gente for levar em consideração as tutorias, aí você pode ir a cada semana. Isso depende do cronograma que cada polo tem. E o que são tutorias? Eu vou explicar o que é tutoria mais pra frente quando eu explicar o que são as aulas. Tá, e como é que eu estudo pra matéria dessas provas? Quando você entra no CEDERJ, você tem as matérias que você vai fazer, correto? Bom, logo quando eu entrei, teve um dia ali específico que a gente tinha aqui no polo, e a gente recebe os livros das matérias. Nesse caso, das matérias que eu tive no primeiro semestre, eu só posso falar por ele porque é o semestre que eu fiz até agora, eu recebi 6 livros. E no caso, como foram 3 matérias, foram 2 volumes de livro para cada matéria. As aulas que você vai assistir, na verdade, ler, estão nos livros. Cada livro tem aula 1, aula 2, aula 3, e vai indo até acabar. Então, por exemplo, tem dias em que uma aula me toma 2 horas, tem dia que uma aula me toma 30 minutos. Isso depende muito da aula, depende muito da matéria, depende muito do que você entendeu daquela aula. E nem sempre a gente recebe os livros físicos. Tem momentos em que os módulos não estão disponíveis, porém, quando você entra na plataforma do CEDERJ, existem os livros digitais, que são os mesmos do físico. Então, assim, se você, por exemplo, não quer mexer no livro físico ou você não recebeu, você não fica sem estudar, porque tudo isso é disponibilizado na plataforma. E vai ter alguns momentos que o livro físico não vai ser suficiente para você entender uma aula. Existem aulas que é necessário você estudar um material complementar. Ah, e como que eu acesso esse material? De novo, na plataforma. Sempre antes de você fazer uma aula do livro, tenta entrar na plataforma para ver se aquela aula não precisa de material complementar para você entender. Por exemplo, em Bases da Cultura Ocidental, muitas vezes você vai precisar assistir um pedaço de algum documentário para entender aquela aula melhor. Então você vai na plataforma, entra no link... Oh, perdão.
entra no link, assiste aquele pedaço de documentário e volta para ler o livro. Ou se você quiser continuar na plataforma, você lê o livro de forma digital. Se você tiver alguma dúvida, você sempre pode acessar, e agora eu vou explicar o que é a tutoria, você sempre pode conversar com os seus tutores. Existem os tutores presenciais e os tutores online. Os tutores online eles estão sempre disponíveis na plataforma. Alguns deles oferecem videoaulas, outros oferecem atividades, outros só deixam disponível ali a sala de tutoria, onde você pode fazer perguntas em que em algum momento eles vão responder. Então, assim, os tutores online são literalmente isso. Eles estão disponíveis ali na plataforma e cada um tem uma abordagem diferente. Quando se trata de tutoria presencial, aí também tem a ver com a frequência que você tem que ir no polo. Porque geralmente as tutorias presenciais acontecem semanalmente. Você não é obrigado a ir nelas, mas você pode escolher ir se você quiser. E assim, quando se trata de tutoria, não é uma aula. Quando você vai para a tutoria, quando você vai fazer alguma pergunta na tutoria online, pressupõe-se que você já leu a aula e teve algum questionamento. O tutor não está ali para pegar o livro e chegar, tipo, dando toda aquela aula para você porque você não leu. Quando você chega numa tutoria, seja online ou presencial, você já tem que ter lido aquela aula e juntado os seus questionamentos, saber sobre o que você quer conversar, mas já tendo lido o conteúdo. E agora, gente, nessa parte final, eu vou dar aqui algumas dicas sobre como você não se atrasar nas aulas e sobre como você entrar aí numa parte mais acadêmica. Uma coisa que eu faço muito pra eu não me atrasar, porque, gente, confia em mim, a pior coisa pro estudante do CEDERJ é se atrasar. Você não quer se atrasar. Porque lembra do que eu falei de que uma aula pode demorar 2 horas ou 30 minutos? Exatamente. Imagina que você tá a ponto de fazer uma AP, uma avaliação presencial, e você ainda tem umas 5 aulas para estudar. Imagina o estresse. Com certeza vai ter coisa que você não vai conseguir saber na hora da prova. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês não se atrasarem e que é uma dica que eu usei durante todo o semestre é: tenham um cronograma. Esse é o meu. No caso, não precisa ser um quadro, você não precisa comprar nada se você quiser. No caso, eu comprei porque eu deixo ele exposto, e então eu nunca me perco durante a semana. Se eu quiser saber qual aula, eu só olho na parede, tá certo, entendeu? Quando você entra no CEDERJ, você pode entrar na matéria ali na plataforma e você consegue ver o cronograma dela. Então, por exemplo, na semana 1 você tem que estudar a aula 1 e 2. E sendo que isso não é só para uma matéria, isso são para todas as matérias. Então imagina como você faz para não se perder durante a semana, para saber quais aulas você fez, quais aulas você não fez, se você está atrasado. Então assim, um cronograma é muito importante, porque no CEDERJ, gente, organização é literalmente tudo. Não tem nenhum professor ali nas suas costas falando... É faculdade em geral, né? Não tem nenhum professor ali nas suas costas te pressionando, te lembrando. Você que tem que fazer isso. Então a dica que eu dou para você não se atrasar e, na verdade, se adiantar, ou pelo menos ficar ali no tempo certo, é você ter o cronograma. Agora, sobre essa parte acadêmica, eu vou explicar porque, assim, realmente por ser um curso semipresencial, é mais difícil de você ficar por dentro ali, acompanhar como você acompanharia e entraria em grupos caso fosse de forma presencial, né? E uma pessoa veio me perguntar no vídeo anterior em que eu estava explicando o que é o CEDERJ, sobre como ficar por dentro de grupos, de iniciação acadêmica. A dica que eu dou, gente, é a partir do momento que você entrar no CEDERJ, você vai receber ali um link de uma reunião para o seu curso, que é uma iniciação ali explicando como é que funciona. Geralmente, as pessoas que apresentam vão falar um pouco sobre essa questão, mas além disso, vai ter muita gente já criando o grupo do seu polo, já vai ter gente criando o grupo, mandando link ali para grupo geral, para você participar. E uma coisa que eu digo para vocês, que é uma dica, é entrem em todos os grupos que vocês puderem. Seja grupo geral, seja grupo de aviso, seja grupo só de calouro, seja grupo somente do seu polo, porque as pessoas acabam se avisando de oportunidades. Então, por exemplo, às vezes tem aviso de alguma palestra. O CEDERJ, inclusive, tem um canal específico sobre palestras que você consegue receber horas complementares por participar. Fica de olho nas páginas da sua faculdade, fica de olho nas oportunidades de estágio, porque uma coisa que ajuda muito no CEDERJ é exatamente a gente se unir para ficar se avisando, para se ajudar, porque
A gente acha que fazendo CDEST a gente vai ficar mais sozinho, mais isolado, mas não é bem assim, gente. Então, uma dica que eu dou para caso você queira fazer ali uma questão de projetos de extensão, grupos de estudo, é entrar em todos os grupos que você puder, pesquisar, perguntar, falar com os tutores, porque assim, eu não consigo dizer aqui algo muito específico, entendeu? Esse vídeo aqui pode ser que as pessoas estejam me assistindo agora em 2026 ou, sei lá, daqui a 3 anos. E pode ser que algo que eu indique aqui não exista mais ou tenha evoluído. Mas assim, fiquem por dentro de tudo, fiquem por dentro das redes sociais, fiquem por dentro das páginas da sua faculdade, fica por dentro do CDES, fica por dentro de grupos do WhatsApp. Tenta conversar o máximo que você puder para você conseguir essas informações. Por exemplo, no meu curso, as pessoas foram muito receptivas, sempre enviando oportunidades de grupos de pesquisa presenciais no polo da faculdade, no caso, sem ser o polo do CEDESD, o polo da faculdade mesmo, que eu infelizmente não posso participar, mas vale a pena eles avisarem, porque tem gente que pode. Então, realmente, a questão é vocês procurarem mesmo. Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem nos comentários. Eu vou estar respondendo da melhor forma que eu puder. E deem uma olhadinha no primeiro vídeo que eu falei sobre o CEDEST, sobre o que é, sobre como funciona o vestibular, porque lá também muitas pessoas colocaram suas dúvidas no comentário, eu já respondi. Então, às vezes, alguma dúvida que você vai colocar nesse vídeo já tenha sido respondida num outro vídeo. Então, fiquem de olho e eu tô disponível, tá bom? Beijos, galera!